É, Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Espero que estejam todos bem. De início, o nosso grupo certo ficou com o tema Geografia Crítica ou Geografia Radical, onde a gente resolveu fragmentar a apresentação em vários conceitos, dividindo ele, destacando o que é a geografia crítica, os principais pensadores e conflitos daquela época, e entre outros conceitos também, que no decorrer da apresentação será abordado. E de início eu vou falar um pouco sobre o que é a geografia crítica ou marxista, como ela também é conhecida. Ela é um posicionamento crítico frente à geografia, a geografia já pré-existente, como a geografia tradicional ou a geografia pragmática, que é aquela geografia quantitativa, e ela tem como objetivo a transformação da realidade social. E para isso, ela faz uso dos conceitos geográficos, que são paisagem, região, escala, território e entre outros também. Para isso, ela faz uso, né, desses conceitos para, assim, promover uma sociedade justa, algo que, infelizmente, a gente sabe que está muito difícil. A geografia crítica, ela sempre existiu, certo, na renovação escolar, ou seja, na renovação do ensino da geografia em sala de aula, onde ela faz uma crítica à neutralidade científica que existe na geografia tradicional, por ser algo assim que os alunos apenas estudam para decorar aquilo que vai cair na prova para obter uma determinada nota. E o ensino da geografia também, crítica na escola, eu tenho para mim que é algo importante a ser elaborado para que o aluno, assim, ele saiba e entenda o comportamento da sociedade com o meio natural, com a natureza, o comportamento dela, e também ele tem uma certa mentalidade sobre o capitalismo, que é o que move o nosso país, que move o mundo inteiro, e com isso ele possa fazer uma comparação da sua realidade de vida e da sua condição, a condição financeira que ele leva, das possibilidades que ele tem ou não na escola e alguns privilégios, né? E vale destacar também, é, eu abordei aqui, pode passar, certo? A Gonçalves, que a primeira diz o seguinte, que é absurdo, esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha nosso agronegócio. Será que foi a floresta que invadiu? Será que é a floresta que tá realmente prejudicando? Então, a gente pode ver o peso do capitalismo nisso. E outra que, infelizmente, é a realidade, nossa realidade, que é a imagem onde tem uma cerca, que ela divide um ambiente onde tem duas crianças com comida em abundância e outra criança que a gente vê que ela não tem nada e que analisar um pouco mais a imagem, nós podemos ver que ela está comendo migalhas, simples assim, que é algo que, pelo amor de Deus, minha gente, o que a gente mais vê é essa diferença entre a sociedade. E eu também coloquei, certo, para enfatizar um pouco mais, que eu achei bem interessante também. Eu, por ser uma pessoa, apesar de ter 20 anos, eu amo, adoro assistir desenho. E eu coloquei um filme, O Lorax, que ele traz de modo que a criança possa entender de fato o que é o capitalismo, o que ele pode causar e as consequências de a gente não preservar o meio ambiente. Que ele traz em si é, Ted, que é um garotinho protagonista, que ele começa a gostar de uma certa menina, de uma mulher, que o sonho dela, a vontade dela é ver uma árvore de verdade. E ele parte em busca dessa árvore, onde a avó dele conta que tinha um homem, ele se depara com a floresta e com as árvores que tem o nome de túfula, algo assim do tipo. E por meio da túfula, ele começa a vender cachecol, casaco, essas coisas, utilizando essa tufla. E com a ganância dele de ganhar mais e mais dinheiro, ele acaba levando a extinção das árvores, dessa tufla. E favorecendo outro empresário também, que aparece no filme, que sem árvore não tem oxigênio. Isso é fato, não tem animais e outras coisas. E esse empresário, ele cria uma cidade totalmente artificial, onde tem árvores, sim, mas de modo artificial. E quando ele descobre que Ted
tá indo atrás, tá saindo da cidade atrás desse homem em busca da túfula perdida, né? Como já tem no título do filme, ele começa a ameaçar o garoto. Ou seja, no capitalismo a gente se depara com isso. A gente se depara com o capitalismo onde ele busca mais e mais dinheiro sem se importar com o bem-estar do próprio e das pessoas, da sociedade e até mesmo dos cidadãos. Então, ele faz de tudo para interferir que Ted consiga plantar. É tão tá que onde vai chegando no final do filme, Ted dificilmente encontra terra, solo, para plantar essa túfula. E, para finalizar, ele consegue plantar essa árvore, certo? Onde, com a ajuda das pessoas daquela cidade, começa a revitalizar a floresta, plantando árvores e os animais voltando. Então, esse filme, ele traz uma crítica em relação ao capitalismo, onde a gente está se deparando com isso na nossa atualidade, com a desmatação da natureza, das florestas e entre outros. E a importância da geografia crítica no ensino é que eu, estudando um pouco mais sobre esse assunto, eu vi uma charge em que mostrava 3 alunos e atrás dele estavam deputados, senadores, enfim, partidos políticos, onde um tampa o ouvido, a boca e o olho do aluno, fazendo uma crítica ao ensino, o ensino plantado da geografia, já que para muitos a geografia não deve apontar comportamentos políticos, não deve se envolver com a política. Sim, você não pode, como eu posso dizer ao aluno qual partido, qual político é bom, mas é bom você ensinar a ele, à medida que ele entra na escola, qual é o dever dele como cidadão e qual é o dever dos políticos, dos deputados, o dever do deputado, do senador, do prefeito da cidade, para que ele, assim, como um cidadão, ele possa exercer sua função como tal. E é isso. Boa noite, professora. Meu nome é Kaline. Eu vou falar sobre os principais pensadores. O primeiro dele vai ser Karl Marx, né, que ele foi um filósofo, economista, sociólogo, jornalista revolucionário alemão. E embora ele não tenha sido um geógrafo, mas assim, ele trouxe ideias, né, sobre a economia política, o capitalismo, a luta de classe e a alienação, que vai influenciar fortemente e futuramente a geografia crítica. Ele traz essa ideia do materialismo histórico, né, que vai defender que a evolução e a organização da sociedade ao longo do tempo vai estar diretamente ligada com a capacidade de produção. Ele fala também sobre a acumulação de capital e nas consequências, né, que isso causa, como a exploração dos trabalhadores e as desigualdades sociais. E ele fala sobre a alienação, que ele fala que os povos eles são alienados pelos produtos que eles fazem, pelos outros trabalhadores e por si mesmos. Eles não têm acesso ao produto final que eles mesmos produzem. Friedrich Engels, ele foi um colaborador muito próximo de Karl Marx, né? Ele era um filósofo, sociólogo, jornalista alemão, e ele também não era um geógrafo, mas ele faz essa análise social e econômicas e urbanas. Em seu livro, A Condições da Classe Trabalhadora, de 1845, ele vem fazer essa crítica, né, sobre as condições de vida daquela população que eram precárias, e também ele vem falar sobre as doenças que tinham naquele meio urbano e segregação e desigualdade. Ele fala que essa sociedade capitalista, ela acaba gerando uma desigualdade social muito grande. Em sua obra A Questão da Habitação, de 1873, ele faz crítica à sociedade, a construções, a habitação burguesa, onde ele diz que a burguesia, a proposta dela, de fato, a construções das casas, das moradias dos povos, eles não chegavam de fato no problema que era causado. E ele também fala sobre a gentrificação e deslocamento, que é o fato de que aquele povo que trabalha naquelas regiões urbanas e que moram lá, acaba tendo que sair daquelas regiões pelo alto custo de vida para morarem nas regiões periféricas das cidades. E ele fala sobre o conceito de materialismo histórico, né, que ele desenvolveu essa ideia junto com Karl Marx, que vai dizer que
Essa análise das relações das produções, elas acabam influenciando outras esferas da vida, incluindo a organização do espaço. E David Harvey, ele foi assim uma figura central, né, no desenvolvimento da geografia crítica, e especialmente devido à sua aplicação do pensamento marxista para a análise das questões urbanas e espaciais. Ele foi um dos primeiros geógrafos a introduzir a ideia marxista na geografia. Ele traz o conceito de urbanização e capitalismo, que diz que ele faz essa análise como o capitalismo acaba moldando o desenvolvimento urbano e destaca a dinâmica da acumulação de capital e suas consequências. Ele também acaba influenciando e formando novos geógrafos da geografia crítica, posteriormente, que vão usar suas obras para desenvolver suas ideias. E ele também conseguiu, né, popularizar os conceitos de produção de espaço e direito às cidades, que são tão usados hoje em dia na geografia crítica. Boa noite, professora. Meu nome é Jason. E dando continuidade à fala de Kaline, eu vou falar sobre Milton Santos, que é considerado um dos maiores geógrafos críticos do Brasil. Santos, ele nasceu na Bahia e se especializou em Direito, mas ele dava aula de Geografia e logo após se especializou na mesma. Ele foi exilado do Brasil durante o período da ditadura e foi à França e ensinou nas universidades francesas. Ele se inspirava fortemente na corrente possibilista francesa e ele criticava muito o capitalismo e principalmente os métodos perversos da globalização. Santos, ele divide a globalização como 3 formas: uma fábula, uma perversidade e uma outra globalização. Numa fábula, como nós podemos ver nos exemplos das Olimpíadas, tudo é muito mágico, tudo é perfeito e todo mundo é igual. Mas olhando para outro âmbito, no âmbito da perversidade, a gente pode perceber que por mais que tenha sido tentado passar uma visão de coisa boa, de progresso, não é bem assim. Delegações como Belize, como Palestina, tem pouquíssimos atletas, enquanto outras delegações como os Estados Unidos, Japão, encheram navios de atletas, mostrando uma grande desigualdade que tem nos esportes. Esse mapa eu acho bastante interessante porque ele mostra uma visão dos 4 Brasis por Milton Santos. Aqui, onde a região norte é considerada como a Amazônia, que nessa região os meios de comunicação e tecnologia são baixos e sua principal atividade econômica é o extrativismo e mineração. Aqui a gente pode ver que o Tocantins não está mais agregado a essa região e foi para outra. A região nordeste continua a mesma formação de sempre. Aqui Milton Santos deixa bem claro que é a primeira região do Brasil e que essa região sofre de intensas desigualdades sociais, políticas e econômicas, e uma grande diferença entre regiões costeiras, a Mata Atlântica e o sertão da região. Na região concentrada, que é a união da região sul e região sudeste, é mostrado para a gente que essa região concentra o maior meio técnico e científico informacional do país, concentra as maiores riquezas, a maior população, o maior tudo. Basicamente, essa região é o polo tecnológico, industrial, econômico e social do Brasil. Na região centro-oeste, é nos mostrado uma nova região, sabe? Porque a região é bem nova. Aí ela meio que está entre o extrativismo da região norte e a tecnologia da região desconcentrada nesse mapa. Aqui o agronegócio é muito forte, as pesquisas científicas também têm um poderio gigantesco, e é isso. É muito importante a gente ter uma visão crítica nesse mapa, porque assim a gente pode ver como o Brasil é um país mal dividido economicamente. Enquanto uma região, que é a região concentrada, possui muitos métodos de pesquisa, de tecnologia, de tudo, regiões como o Norte não possuem tanta tecnologia e possuem baixíssimos índices de desenvolvimento. Boa noite, professora. Eu me chamo Denilson. Vou falar um pouquinho sobre geografia crítica e geografia radical. A geografia crítica e a geografia radical são correntes de pensamento da geografia. A geografia crítica, ela busca estudar, compreender, entender as problemáticas sociais, as desigualdades sociais, como ela é gerada, sobretudo com o capitalismo, como o capitalismo influencia isso, de que forma ele gera essa desigualdade social. Já a geografia radical,
ela não vai apenas fazer crítica ao capitalismo, ela busca soluções, ela busca transformar a realidade encontrada nos dias atuais. Ou seja, ela não vai apenas fazer críticas ao capitalismo, mas sim buscar possíveis soluções para que seja revertido a situação que encontramos nos dias atuais, buscando novos caminhos. Não apenas fazendo críticas, ela é um pouco mais severa, mais crítica, mais dura, embasada principalmente pelos marxistas, como o Kaline falou, e pelos anarquistas, fazendo tudo para tentar achar uma solução para esses problemas, para reverter essa desigualdade social. Boa noite, professor. Eu me chamo Alisson. Eu vou falar sobre a comparação entre a geografia crítica e a geografia anarquista. A geografia anarquista e a geografia crítica, elas compartilham das mesmas preocupações com a questão das desigualdades e injustiças sociais, mas elas diferem nos seus métodos, nas suas abordagens. E a geografia anarquista, ela teve origem com influência do pensamento anarquista, também com influência da questão da autogestão, do mutualismo e dessa ecologia social. E o grande foco da geografia anarquista é uma descentralização do poder e também de uma autogestão comunitária. Como assim? Porque a geografia anarquista, ela critica todas as formas de dominação de poder, incluindo o Estado e o capitalismo. Então, o grande objetivo da geografia anarquista é criar uma sociedade baseada na liberdade e na igualdade, sem hierarquias. E falando um pouco agora mais sobre essa comparação entre as duas correntes de pensamento, né? Ambas são críticas ao capitalismo e às injustiças sociais. Também ambas enfatizam essa questão da importância social e espacial. E ambas utilizam abordagem crítica para analisar o espaço geográfico. Falando agora um pouco sobre as diferenças, a geografia crítica geralmente opera dentro de um quadro marxista, então ela busca reformas dentro das estruturas de poder. Já a geografia anarquista, ela é totalmente a favor da abolição dessas estruturas de poder. Então ela busca novas alternativas, a criação de novas comunidades. E é isso. Boa noite, professora. Meu nome é Evaristo, e eu venho aqui complementar a apresentação falando sobre as controvérsias com relação à geografia crítica. Entretanto, antes de falar sobre ela, as controvérsias, eu queria lhe pedir desculpa com relação à forma da apresentação, se é assim. Porém, a gente tentou fazer pelo Meet, mas não conseguimos salvar. E pelo fato de ter alguns na faculdade e outros chegando em casa agora e outros em casa, a gente resolveu gravar dessa forma e juntar tudo para que a senhora possa ver a apresentação. Então, as controvérsias sobre a geografia crítica. Quais as controvérsias? Como está no slide, eu trago crítica, que a crítica ela mostra o problema. E a análise ela vai compreender e tentar dar uma possível solução a esses problemas. Ou seja, a geografia crítica, tem até aí a questão da teoria versus a prática. A geografia crítica ela não é apenas para apontar o problema, e sim ela vem como uma forma de possível solução, de tentar de uma certa forma solucionar, resolucionar esse problema. Um exemplo que eu trago é com relação à palestra que a gente teve aí na UPE. E a gente, eu fui um dos que, quando chegou na sala pra gente debater isso, a aula, foi errado a mulher isso lá, porque é muito lixo, a secretária falou que tinha coleta e tal, mas tem muito lixo na cidade. Ou seja, eu observei, o pessoal observou pela uma visão crítica, porém, a gente só criticou. Então, assim, como a vovó fala, não jogue pedra no telhado do vizinho se o seu for de vidro. A gente tem que ter consciência do que está falando e compreensão. E no outro slide, a gente vai falar sobre a particularidade e a universalidade. Ou seja,
a gente tem que entender o particular, né? Tem que entender as partes, como fala Edgar Morin, né? É necessário conhecer as partes para que a gente compreenda o todo. Ou seja, será que na cidade de Nazaré, né, tem carro suficiente para fazer a coleta? Tem pessoas adequadas para isso? Será que o governo, a gente já vai para o macro, né, já vai para a universalidade, será que o governo manda insumos para ser aplicado? A gente sabe que manda, né? Mas será que o município está investindo e tal? Ou seja, é necessária essa compreensão do geral para que a gente possa, né, de fato, criticar, né, e com base nos conhecimentos específicos, poder, de uma certa forma, analisar e tentar solucionar esse possível problema. Eu trago aí também o imperialismo supremo e a globalização. Eu trago esse imperialismo supremo só para que a gente possa compreender essa globalização, né? O imperialismo supremo seria o quê? O poder, né, nas mãos de um único monarca, né, de uma única pessoa. Já a globalização não, o poder se expande, né, e está na mão aí, dos grandes capitalistas, né, daqueles que têm um poder financeiro forte. Ou seja, trazendo o gancho da fala de Jesus, Milton Santos ele critica a globalização, né? Mostra que ela é passada para nós como fábula. Ele mostra a perversidade de fato desse sistema. Porém, ele traz uma coisa muito interessante. Ele traz por uma outra globalização. Ou seja, ele critica, ele aponta o problema, porém ele traz uma suposta resolução. Então isso é que enfatiza uma geografia crítica, né? De fato. Porque ele mostra o problema, mas ele tenta resolucionar. Então, para, né, especificar e trazer mais uma ludicidez a esse trabalho, eu trago uma poesia. Né? Assim como a geografia, a poesia são a forma na qual a gente observa o espaço. Eu trago uma poesia minha e nessa poesia eu tento especificar e trazer a realidade, abrir o olho da sociedade, o que a gente está vivendo e como a gente pode solucionar isso. A poesia diz o seguinte, ela é intitulada Aonde Vamos Chegar? Não consigo expressar tamanha indignação. Onde nós vamos parar com essa dita nação? Que não tem mais respeito, igualdade e o direito, matando o essencial, vivemos desamparados com esse grande legado, uma cultura do mal. Saudade de definição de quem viveu no passado, a vida com emoção, com fatos presenciados. Não tinha computação, mas se tinha a razão de viver e ter respeito. Celular não existia, mas tinha sabedoria, para em tudo dar um jeito. Entro agora no presente, pleno século XXI. Tecnologia à frente, para nós jovens, bem comum. WhatsApp, Instagram, qual será o amanhã dessa realidade? Sem conversa de diversão, no futuro que serão uma cega sociedade. O capitalismo rolando, a ganância sempre mais. O mundo deteriorando, acabou o amor, a paz. Enquanto um chora com fome, outro compra um iPhone para mostrar sua riqueza. Pode até ter dinheiro, mas o amor verdadeiro nunca pousou nessa mesa. Como vimos nossos índios morrendo desprezados, a Amazônia em incêndio, animais mortos queimados, agrotóxico de desmatamento, que tamanho sofrimento para quem tem consciência. Aquecimento global, maremoto e temporal já nos previra a ciência. Ansiedade e depressão são esses os resultados dessas tecnologias que assombram nossos dias com tanta notícia e treta focados no celular. Não olhamos nosso lar. Está morrendo o planeta. Evaristo Bernardo. Então, assim, eu trago essa poesia crítica, né, de um âmbito geográfico, de um olhar geográfico também, porque trata de meio ambiente, trata de tecnologia. O planeta está morrendo e a gente está tão focado no celular com tanta informação e não percebemos. Então, esse é o grande papel de nós, como futuros professores, da geografia crítica em si. É ver o problema, mas porém, apontar o problema, né, mas porém, tentar solucionar, trazer causas, né, e consequências de como a gente pode resolver esses problemas. Além do mais, é isso. Né? Muito obrigado, professora. Né? Mais uma vez, desculpe pela forma de apresentação. Né? E tenha uma boa noite. Obrigado de verdade.